Olá, boa tarde. Hoje é dia 16 de junho de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje eu converso com o Felipe Guarnieri, ele é membro do GRIF. Você lembra, o Ricardo Orihuela esteve aqui. Hoje que o Ricardo não está, eu acerto o nome dele, né? Quando ele estava aqui eu me enrolei todo. O Ricardo Orihuela esteve aqui, membro do GRIF. Hoje vem o Felipe Guarnieri, que além de membro do GRIF, é também membro do Comitê de Acompanhamento de Cotistas, do BICIFund. Então ele vai explicar para a gente também como o GRIF tem feito essa atuação junto ao comitê. E como de costume, antes eu vou falar dos fatos relevantes da semana, vou dar um destaque, é bem breve e já já a gente conversa com o Felipe Guarnieri. Então só para ressaltar aqui o que aconteceu durante a semana, que foi curta, no dia 9 de junho, o fundo RB Capital Renda 1, o FIIP 11 Bola, que é administrado pela Oliveira Trust e a consultoria RB Capital, anunciou que vai ter que fazer uma benfeitoria no imóvel que é alocado para o Magazine Luiza. Estamos falando de um galpão, né? Precisa fazer um pavimento asfáltico no pátio externo deste galpão. A obra está orçada em R$ 411.350 e a receita mensal do fundo não vai ser impactada porque tem dinheiro no fundo de obra. Foi feita uma provisão para isso, tem dinheiro no fundo de obra, então segue tudo normalmente para o cotista. A menos, claro, que essa previsão acabe não sendo assim, né? A obra custe mais do que isso. Mas ainda assim a previsão é que o que está no fato relevante é que não vai ter impacto na renda mensal do fundo. Outro fato relevante, no dia 12 de junho, o Floripa Shopping, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou que as duas empresas que são sócias no empreendimento fizeram uma oferta para comprar a fatia do fundo no shopping. Essa fatia ela é de 35,37%. É o que o fundo tem de participação no shopping. E a oferta é no valor de R$ 45.521.000. Então essa proposta é válida por 90 dias e a decisão vai ficar a cargo de você, cotista. Certamente vai ser convocada uma Assembleia Geral extraordinária de cotistas para que então o cotista defina por maioria se aceita e vende ou se não aceita e não vende o único imóvel do fundo. E aí, claro, provavelmente o fundo também seria encerrado caso haja aceitação dessa venda. Mais um fato relevante que saiu dia 14, o GGR Covep Renda Fundo Imobiliário, GGRC 11, anunciou a aquisição de mais um imóvel, um outro centro de distribuição, agora em Itajaí, em Santa Catarina, fica no quilômetro 117,5 da BR-101. O valor pago foi de R$ 27.284.925,58. Isso aqui é precisão aqui no fato relevante. Este imóvel já está alugado para uma empresa chamada CRBS SA, que é uma subsidiária da Ambev. Então, estamos falando também de um galpão, um centro de distribuição, alugado para essa subsidiária da Ambev. Esse é um contrato atípico que foi feito por 13 anos, mas ele foi firmado em 2014. Então, restam 10 anos de contrato e ele é renovável por mais 10 anos. A locação atual está no valor de R$ 229.281,49 por mês e ela é reajustada anualmente por IPCA no mês de agosto. Então, mais uma aquisição desse fundo que foi lançado há coisa de meses. Eu me lembro, há 15 dias aqui eu falei de um fato relevante falando da compra de um galpão, onde funciona uma planta de fábrica, e agora mais uma compra, o gestor está então alocando o recurso dos investidores. E quero aproveitar para dar um destaque aqui. A Ambima soltou o relatório de acompanhamento de fundos imobiliários que eles fazem também, agora com dados até abril. Veja que interessante, em 2017 o PL total dos fundos já chega a 71,7 bilhões de reais. Então, apesar da fase que a gente está vendo difícil, complicada, o mercado não parou de crescer, não parou de se expandir. Veja em número de fundos e o patrimônio, quanto cresce aqui, ó, bem claro aqui no gráfico. Eu sempre falo nas minhas aulas, o futuro está na securitização, seja ela via fundo imobiliário, via FDIC ou via FIP. Enquanto o número de companhias abertas na Bolsa diminui ou fica estável durante anos e anos, o número desses fundos estruturados só cresce, o patrimônio só cresce. Quer ver, em 10 anos, olha, de 2007 até 2017, sai de um patrimônio total de 3.200
para 71.700. É um crescimento de 2.000% em 10 anos. É impressionante. Então, quando a gente sempre fala aqui do potencial deste mercado, não é à toa. Ele já vem acontecendo e tenho certeza que vai crescer ainda mais. Bom, com isso, 334 fundos registrados na CVM. Desses, apenas uma parte é listado na B3. 334 fundos para um patrimônio total de 71,7 bi. Dá um PL médio de 214 milhões por fundo. É pouco, é pouco. A gente conversou semana passada com o Bruno Laskovski, da CSHG Real Estate. Falamos de fundos lá com 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 100 de patrimônio. É para esse caminho que a indústria vai, para ter menos fundos, mas fundos de maior porte, não é? Então a gente tem 334 fundos com PL de 214 milhões. Se comparar com os fundos americanos ou mexicanos, como a gente conversou, o PL dos nossos é pequeno. Mas eu acredito que tende a até diminuir o número de fundos e a gente sobrar concentrado em fundos de grande porte. E por falar no Bruno Laskovski, quero destacar o programa da semana passada. Se você não assistiu ainda, assista. Foi fenomenal. Eu recebi muitas mensagens de quem assistiu, falando que foi muito bom, que gostou muito de ouvir o diretor, o gestor do fundo. Então eu reforço aqui o convite que já fiz a todo mundo do mercado. Você, administrador, gestor de fundo imobiliário, venha aqui ocupar esse espaço, venha falar do seu fundo, da estratégia da gestão. O cotista ele aprecia muito isso. Eu não me canso de repetir que transparência gera valor. Venha ocupar, o programa é o programa Fundos Imobiliários. O espaço é aberto para todo mundo. Tá legal? Feitos os destaques aqui, então chegou a hora de conversar com Felipe Guarnieri. Prazer, Arthur. Muito bom, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui, poder falar desse assunto que acho que todos nós aqui gostamos, né? Sem dúvida. A gente congrega os apaixonados por fundos imobiliários. Exatamente. Né? Não tem jeito. Então, Felipe, você é um investidor em fundo imobiliário já há um bom tempo. Desde 2009, eu sou investidor de bolsa, na verdade, desde 97 através de fundo, 99 comprando ação mesmo, né? Mas fundo imobiliário, título público 2002, mas fundo imobiliário mesmo eu acabei demorando um pouco para entrar. O primeiro investimento que eu fiz foi em 2009, foi no IPO do Shopping Parque Dom Pedro, um shopping ali em Campinas, perto enfim, fica num eixo ali logístico muito bom, né? Acaba tendo uma área de influência muito grande em cidades vizinhas, não só Campinas, né? Sim. E de lá para cá acabei fazendo muitos outros investimentos, né? E aí gostou, começou a se interessar cada vez mais, participar de assembleia? Sim, acho que não só participar de assembleia, mas acho que investimento tem muito de filosofia de investimento, né? Que tipo de investidor você é, né? Se você é um investidor apenas passivo, que você confia seu dinheiro a um terceiro e acompanha uma vez por mês o resultado, ou nem isso, né? Ou se você é um investidor, que eu me considero assim, que analisa o que está por trás do investimento, né? Isso para empresa, para fundo de investimento, para fundo multimercado, para fundo imobiliário. No caso de título público, você tem que saber o que está acontecendo, né? Com o Tesouro Nacional, com a economia, com o orçamento da União. E basicamente é isso, é um pouco de filosofia, acompanhando e indo nas assembleias quando elas acontecem, conhecendo os imóveis, acho que é muito importante. Muita gente acha que o fundo imobiliário é aquele ticker que está lá no home broker, né? E não, e você tem para trás daquilo lá, você tem um tijolo, você tem o contrato de aluguel, você tem o gestor, que é uma peça ali, sem dúvida, fundamental de valorizar ou não aquele ativo, né? E muitas vezes fazendo visita in situ mesmo, né? Acho que até o próprio investimento foi um bom exemplo, né? Que já conhecia o instrumento, mas nunca tinha investido, né? E a gente estava ali recuperando da crise de 2008, que tinha batido um pouco no mercado, né? Era um ano difícil para o Brasil. E surgiu esse prospecto, né? Do Parque Dom Pedro. E eu me lembro, como toda análise de investimento que eu faço, li o prospecto, fiz o meu modelo financeiro para ver se o negócio era bom ou não, se estava bem valorizado, né? E chegou um ponto que eu não conseguia mais decidir, né? E a decisão, ela veio ali num sábado que eu falei, peguei a minha mulher, minha filha, olha, vamos para Campinas ali que eu quero conhecer esse shopping aí, né? Passamos uma tarde lá no shopping, obviamente com objetivos diferentes, né? O meu objetivo ali era muito mais de entender o ativo. E quando
entrando no shopping, né? A primeira coisa, você entra no shopping, você já vê o estacionamento lotado, né? Tudo bem que era uma época de final de ano, né? A gente estava se aproximando ali do Natal, né? Mas você via ali o estacionamento lotado, dificuldade para encontrar vagas, e depois você via carros, né, de várias cidades em torno. Então deu essa dimensão que ali era um polo muito importante, né? Fica na margem da Dom Pedro, né? O terreno é muito bom, terreno grande, né? E lotado de gente comprando, enfim. Praça de alimentação enorme, se não me engano são 60 e alguma coisa pontos ali de alimentação. Conversando muito com os lojistas também, né? E a informação-chave me veio ali quando um deles falou alguma coisa do tipo: essa administradora aqui é jogo duro, né? O aluguel é caro, agora então a gente vai ter um adicional e de vez em quando vem o fiscal aqui ver quanto que a gente está medindo. E ali foi, então tudo aquilo que eu dei uma olhada ali, acho que vale a pena, né? E isso é bacana do fundo imobiliário, que ele é palpável desta maneira, né? É possível Totalmente. Ir lá conhecer o imóvel, entender qual é o ativo, né? Totalmente. Isso também é uma derivada do meu método de investimento para a empresa também, né? Quando você olha uma empresa, você tem que entender qual que é o produto da empresa, conversar com gente que trabalha nessa empresa, muitas vezes. Porque a informação pública, né, Arthur, todo mundo tem, né? Você tem, eu tenho, qualquer um que possa, hoje com acesso à internet, consegue entender. Mas muitas vezes a informação ali que ela vai te ajudar a definir alguma coisa, ela não está disponível para todo mundo, né? Assim, para as pessoas entenderem, não é aquela inside information, não é aquela coisa que só o Felipe tem, mas é além do que está disponível. Em finanças isso se chama hard information, que é a informação de balanço, de demonstração financeira, e a soft information é essa de ir lá tatear a coisa, de entender como funciona, né? Entender e conversar com as pessoas e conversar às vezes com outros investidores que têm uma visão até contrária à sua, né? Eu costumo dizer que não tem investimento bom ou ruim, né? Mas tem investimento adequado ou não ao seu perfil, à sua tolerância de risco, né? E, enfim, de lá para cá, e também às vezes é bom você ter alguns contra-exemplos, né? O meu segundo investimento em fundo imobiliário foi no Shopping Largo 13, né? Foi um investimento baixo, foi bem pequeno, acho que foi no lote mínimo na época do lançamento do IPO. Mas foi o mesmo processo, né? Entender o prospecto, entender qual que é a proposta de valor, entender a região, né? Imóvel tem muito disso, né? Um pouco diferente de empresa. Você tem que entender como que ele está inserido na cidade, você tem que entender de urbanismo, você tem que entender do plano diretor da cidade, né? Ele tinha uma proposta, um shopping ali, ele fica para quem não é de São Paulo, ele fica na zona sul de São Paulo, num entroncamento ali de metrô, de linhas de ônibus, enfim. E a proposta parecia ser muito boa, né? Só que ela tinha um componente de risco, né? O componente de risco era o seguinte: ele era um shopping um pouco diferenciado. As lojas não tinham teto, né? Então toda a infraestrutura de iluminação, de ar-condicionado era compartilhada. Tinha um grande fluxo de pessoas, sim. Só que fazendo as contas ali, você via que ele estava bem justo, né? Estava um pouco caro ali, né? Agora, se o modelo dá certo, né? Eu lembro que eu fui com um ex-chefe meu, inclusive, quando eu trabalhava como executivo. A gente foi um sábado de manhã, mais uma pessoa. E a gente sentou com o corretor para ver quais eram as lojas alugadas, qual era o mix de loja ali, né, e quanto estava o aluguel da loja. Estava um pouco puxado, né, para o próprio lojista, né. Sim. E esse foi um caso que não deu certo. Esse foi tinha uma concorrência muito grande com o comércio popular de rua. Comércio de rua, com os camelôs, né, e para você sustentar uma loja ali, o aluguel na época era coisa de 4 mil por um quiosque ali de acho que uns 15 ou 20 metros quadrados. É difícil, né? Sim. E, enfim, e ele acabou sendo um shopping de passar, ele acabou não dando certo no volume que estava, depois teve até o histórico, né? Foi um fundo estruturado pelo Bradesco, e tinha envolvendo a Lindenberg na época, a Lindencorp, na verdade, e ele acabou, enfim, saindo do mercado, né? Mas é importante você ir tendo essa bagagem em vida real, o risco, né? Assumir o risco e o risco ocorreu. Mas foi um risco calculado, né? Calculado, foi um risco calculado, né? sabendo, investindo aquilo que você pode. Se der tudo errado aqui, eu consigo, tá tudo bem, né? E eu acho que essa diferença um pouco do fundamentalista para o trader, né? O fundamentalista, ele estuda muito, né? Estuda, vai atrás e mergulha e transaciona pouco, né? O trader é um pouco o contrário, né? Ele estuda não intrinsecamente o negócio, mas ele gira muito a carteira, né? E acho que eu estou nesse primeiro grupo, né? Acho que tem sido assim nos últimos anos. Encontrar o seu e seguir adiante, né? Exatamente. E sobre o comitê de acompanhamento de cotistas do BC Funds, depois de entrar para o GRIF, uma hora surgiu a oportunidade de ir para o comitê.
O que é esse comitê? Explica para a gente como ele nasceu e qual que é a finalidade dele. Né? Esse comitê ele nasceu por uma iniciativa da própria gestora, né, do BTG, que gere o fundo. Né? O fundo, só voltando lá atrás, o fundo é de 2007, né, mas no começo com um fundo fechado. Em 2010 ele vem para o mercado, ele abre, faz o IPO do fundo, e foi um dos maiores, acho que foi o maior IPO do fundo de fundo imobiliário até hoje, né? O de 2013, quando eles captaram 2013, 2 bilhões. Quando eles fizeram o follow-on, né? Isso. Em 2012, antes do follow-on, né, o fundo, a Brazilian Capital foi adquirido, né, pelo grupo BTG. Em 2003 fazem o follow-on. E aí em 2015, no começo de 2015, o fundo... Você tem algumas companhias na bolsa listadas, né, que são companhias de imóveis, né? Você tem notadamente a São Carlos, né, que foi um desmembramento das lojas americanas, né? Eles separaram a operação de varejo dos imóveis que as lojas americanas tinham. Cada acionista da loja americana ganhou uma ação da São Carlos. E hoje a São Carlos, basicamente, ela não vive dos imóveis da loja americana. A última vez que eu olhei, acho que era menos que 2 ou 3% de imóveis pertenciam. Porque foi adquirindo, né? Outros. Né? Porque foi renovando o portfólio, adquirindo, enfim. Você tem a BR Properties, né, que foi o caso aqui da intenção de aquisição. Você tem empresas de shopping center, BR Malls, a Multiplan, Alliance, Sonai, devo estar esquecendo de alguma aí. Tem a Cirelinha, né, o braço da Cirela que cuida de imóveis, de lajes comerciais. E você tem os fundos imobiliários, né? Esses dois ativos possuem classes de riscos completamente diferentes e benefícios fiscais, enfim, completamente diferentes, né? E naquela época, o que aconteceu foi que a gestora lançou, né, uma ideia, né, uma intenção, não foi uma OPA, né? Muita gente fala da OPA, não chegou a ser uma oferta pública de aquisição, mas era uma intenção de comprar a BR Properties, né? De novo, negócio é negócio, vamos ver se é bom, né? E o que acontecia naquela época é que a empresa vinha para debaixo do fundo, né? Do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, para quem conhece a estrutura desse fundo especificamente, ele tem um fundo privado debaixo dele, que é o Prime, né? Esse Prime, inclusive, é utilizado como veículo para 2 imóveis, se eu não me engano, mais a participação no Senesp, né? Que o fundo tem. Sim. E, enfim, você tinha uma estrutura societária ali que montava, a BR Properties vinha ali de baixo. Só que o que acontecia depois era o que chamava um pouco a atenção, né? A empresa era desmembrada em 2 partes, uma apenas com ativos, e a outra você tinha a empresa mais alguns ativos. E a dívida? E a dívida, né? A empresa tinha bônus perpétuo, tinha dívida, e não só dívida, mas um risco, uma classe de risco diferente para quem colocou seu dinheiro num fundo imobiliário, porque você tem risco passivos trabalhistas, você não sabe exatamente o tamanho. Você tem um custo a ideia era subir os imóveis e fechar a empresa, né? Você não sabe exatamente quanto vai custar o fechamento da empresa. Você pode ter riscos fiscais, tributários, né? E eu me lembro até no dia que saiu, se alguém me ligou, explicou um pouco a operação, eu falei, não, mas espera lá, fundo imobiliário não pode ter dívida, né? Não pode ter empresa, né? E a gente estava ali, nós do Grife, estávamos com a legislação muito fresca na cabeça, porque a gente teve um papel bastante importante na 571, né? Em atualizar a 472 para 571. E realmente esse detalhe não me lembrava, né? E quando eu fui ler de novo, realmente você não pode, mas você pode ter FIPs, né? Fundo de investimento em participação. E esse FIP pode ser basicamente qualquer coisa embaixo. Isso. Não acho que seja uma coisa ruim, tá? Na legislação. Mas nesse ponto, ele fugia da intenção originalmente feita, né? Se o negócio ou não era bom ou não, acho que há uma divergência aí no mercado, né? Eu tenho minha opinião pessoal, né? Eu acho que tinha um risco intrínseco muito grande ali dentro, que poderia não ser bom para o cotista do fundo, né? Acho que a dívida que você assumia podia impactar de uma forma muito negativa a geração de caixa e o próprio... A gente fez um modelo nosso, né, para defender isso, inclusive para falar com o gestor. Mas o resumo foi o seguinte, a gente estruturou uma carta que a gente mandou na época para o Adriano Mantesso, né, que foi até recentemente o gestor do fundo, né? Ele saiu por uma oportunidade pessoal e quem está assumindo agora é o Crestana. E a gente mandou essa carta com cópia para o André Esteves também, mas na posição de presidente do conselho da vendida, da BR Properties, né? Era uma operação com parte relacionada, né? O grupo BTG tinha uma participação bastante relevante, acho que era 34%, alguma coisa assim, na BR Properties. Ao mesmo tempo ele era vendedor e comprador, né? Sendo que a parte do passivo ficava mais para o fundo
e os ativos livres ficavam para o banco e também para a Brookfield, né? Tinha uma empresa chamada BR7 que ficava com uma parte desses ativos, mas era uma parte menor, né? A gente mandou essa carta, enfim, os gestores chamaram a gente para conversar, e aí teve o Ricardo Orihuela, que esteve aqui, ele entrou com um pedido na CVM, para que, olha, pelo regulamento, então, Só ter uma Assembleia traz Geral. isso para a Assembleia, né? Traz isso para a Assembleia, vamos discutir isso na Assembleia, então, né? Pela regra antiga, né, da 472, você precisaria de 50% no mínimo, né, para ter o fórum qualificado, o que seria muito difícil para esse fundo com uma base muito dispersa, muito pulverizada de cotistas, né? E a gestora contestou a CVM, e nesse meio tempo teria a GO do fundo, né? E na GO do fundo, o fundo voluntariamente, acho que isso é importante frisar, tá? Voluntariamente o fundo decidiu abrir mão da oferta, da intenção de fazer a oferta, né? E acho que ali foi um ponto muito bom. Por quê? Porque a gestora ela sentiu que, pô, a gente administra isso aqui para os cotistas, né? O fundo é dos cotistas. Exatamente. E o fato de ter sido voluntário, ou seja, dela realmente não ir até o final, foi uma primeira sinalização de um alinhamento de interesses muito grande entre a gestora e os cotistas. E nesse momento, para responder a pergunta, acho que foi um pouco longo aí, mas a história é muito interessante, porque ela originou de um movimento organizado dos cotistas, foram 21 cotistas do fundo que assinaram essa carta, e nesse momento ela assina com uma série de medidas, né, inclusive com a criação desse comitê de cotistas, né, que não é previsto em CVM, não é previsto na lei dos fundos imobiliários, não é uma necessidade legal. Né? Ele é possível, ele está previsto na 472 como a possibilidade, é permitido criar mas não comitês, uma obrigação. Mas né? não é uma obrigação. E sem definição nenhuma de pauta, de escopo e tal, né? E acho que é muito positivo que isso aconteça, né? E nesse momento começa a ter a discussão de como fazer o fundo, como operar esse comitê, né? A gestora decidiu por indicar 3 membros e por eleger em Assembleia Geral Extraordinária outros 3 membros, né? E acho que tem funcionado bem. Acho que tem funcionado bem esse modelo, né? O comitê são essas pessoas. 6 talvez pessoas. Mais 6 pessoas. Todos cotistas. Todos cotistas. A única obrigatoriedade é você ser cotistas, né? Cotista desse fundo. E basicamente é isso, né? Você foi indicado. Na primeira gestão eu fui indicado, né? Eu concorri ao fundo, né? A uma das vagas em assembleia, porque o modelo que foi definido é o seguinte: primeiro você elege os membros em assembleia e depois as 3 vagas remanescentes a gestora indica, né? Na primeira gestão eu fui eleito e, na verdade, é até uma história curiosa também, né? Porque nós do GRIF, tínhamos organizado para que a gente, pelo menos temos que garantir uma cadeira aqui dentro, né? E o GRIF, não me lembro se o Ricardo comentou, a cada 6 meses a gente declara para uma pessoa neutra, isenta, né, uma secretária, que ela compila as posições de todos os integrantes do GRIF, quanto cada um tem de cada fundo imobiliário, então a gente sabe a posição do GRIF em cada fundo, né? Sim. Obviamente um fundo esse que na época tinha de patrimônio 3 bilhões, a nossa participação não era suficiente para definir um tema relevante, né? E nessa época a gente falou, vamos com pelo menos um candidato, obviamente, mas vamos com 2 candidatos, porque a gente não sabe na Assembleia quantos serão os candidatos. Se eu não me engano, eram 7 ou 8 candidatos, e aí do lado do GRIF, como a gente se alinha, acredito mais como os minoritários, né? Era o Nelson. Nelson Gonçalves. Conhece o Nelson Gonçalves, né? Grande, não é o cantor, né? Mas grande investidor de fundo também. E eu, éramos os candidatos. E quando a gente viu que tinham 7 candidatos, nós 2 ali sentados lado a lado, né? Na Assembleia, a gente falou, melhor a fazer aqui. É o que não acontece em algumas campanhas políticas. Muitas vezes os 2 querem ser candidatos e vem um terceiro ali e tem mais voto individualmente do que os 2, mas menos voto do que a combinação dos 2. Né? E naquele momento eu renuncio à candidatura. Né? O Nelson foi super bem eleito. Acho que foi... Nós tivemos o primeiro, foi o Edilson, né? O Edilson do grupo Ouro Invest, né? Que ajudaram a estruturar lá atrás. Tem várias procurações. Foi, creio que 40% ou 45% dos votos.
E o Nelson teve 38% dos votos. Né? Quer dizer, é uma participação muito relevante, o que provou ali que os cotistas reconheceram, né, essa movimentação e reconheceram também o papel desse grupo, do GRIF e dos minoritários, em conseguir atuar no fundo. E o último foi o Daniel Caldeira, da Mogno Capital, teve acho que 9% dos votos, alguma coisa assim. Mas daí, ainda na Assembleia, o próprio Carlos Fonseca, VP da área imobiliária do banco, falou: Felipe, uma das 3 vagas então é sua, tá garantido aqui a vaga para você. E depois tivemos a indicação de um fundo de pensão e de um family office também, de um empresário brasileiro. Um comitê bem plural, né? Bem plural. Ligada desde o início do fundo, grandes investidores assim, institucionais e investidores pessoas físicas. Continua assim nas 2 últimas assembleias, né? Como elas ocorrem primeiro, eu acabei sendo candidato, fui eleito nas 2 últimas assembleias também. Mas acho que é importante que essa diversidade de perfil de investidor é muito importante para o fundo. É muito importante para o comitê, né? Sim. Você tem pontos de vista diferentes. Lógico, o objetivo é sempre único, né? Convergir. Alinhar interesses. Alinhar interesse e convergir para um melhor valor da cota, né? Mas o importante é isso, é você ter um family office, você ter um fundo de pensão, você ter um minoritário, você ter um gestor de recursos. E tudo isso contribui para uma discussão muito mais rica, né? Muito mais efetiva. Qual foi a definição do escopo do comitê? A definição começou Ele não é deliberativo, na primeira reunião. Ele não é deliberativo, acho que isso é importante falar, né? Eu também não estou aqui como falando pelo comitê, eu estou aqui como investidor que participa do comitê. O comitê não é deliberativo, o comitê, como te disse, não tem a previsão, não tem a obrigatoriedade legal, né? Ele talvez funcione, talvez o mais próximo aí para quem conhece um pouco da lei das SAs ou do funcionamento de conselhos em empresa, ele acaba funcionando com um conselho consultivo, né? Certo. Ele não tem a palavra final, ele não tem a determinação legal, ele não assina nada, né? Mas o gestor tem utilizado o comitê como um fórum para discussões relevantes para o fundo, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? A gente começou lá em 2015 ainda. Primeiro, acho que o primeiro passo foi dado pelo gestor, né? O gestor apresentando, realmente trazendo para a mesa. Foi uma proposta do gestor formar o comitê? Foi uma proposta do gestor. Segundo, nas primeiras reuniões, foi uma iniciativa do gestor em trazer os temas relevantes para a mesa e apresentar e abrir coisas, né? A gente tem, até abrindo um pouco aqui, a gente tem um termo de confidencialidade bem rígido, né? Sobre o que a gente pode fazer ou não. Inclusive, em alguns momentos, a gente é impedido de operar, né? Porque você tem acesso a informações que podem mudar ou não o mercado, né? Mas essa primeira iniciativa veio muito forte do gestor, que acho que é também bastante positivo, né? E a gente discutiu, a gente criou essa agenda. Como ele não tem a obrigatoriedade, a determinação legal, CVM, né? A gente tinha também uma folha em branco, né? Exatamente. E a gente usou muito bem essa folha em branco para começar a liderar temas que a gente achava relevante para o fundo. O primeiro grande tema, se eu não me engano, que a gente liderou foi a política de operação com partes relacionadas, né? O BTG é muito grande, o grupo BTG é muito grande, então é inevitável que você vá se esbarrar com você mesmo em algumas operações de mercado. E, de novo, operações com partes relacionadas não é um problema. O problema é quando você tem uma operação com parte relacionada que você cria uma simetria entre as partes envolvidas, né? Notadamente o cotista e a parte relacionada. Tem até aquela piada no mercado, né, que há um tempo atrás rodava aqui na Faria Lima, né, que se há conflito eu tenho interesse, né? E não. A questão não é você impedir, enrijecer ou engessar uma operação, mas sim você avaliar e garantir que ela ocorra de uma maneira simétrica. Se o conflito de interesse vai ser tratado com ética, com seriedade, porque não haver conflitos é praticamente impossível. É praticamente impossível. E basicamente, reunião de trabalho. A gente, sentado numa sala de reunião, a gente se reúne uma vez por mês, né? E basicamente normalmente uma manhã, última quinta-feira de cada mês, flip chart na reunião e fomos falando, qual é essa alternativa? A alternativa é o caixa investir em fundos geridos pelo próprio BTG. E se a gente for alugar um imóvel para uma empresa do grupo, né? E se a gente for contratar uma empresa de estacionamento que pertence ao grupo também? Como que a gente deve fazer isso, né? Então ele desenhou talvez uma política ou um conjunto de instruções, né?
Isso em final de 2015. Ano passado, por exemplo, né, o fundo é proprietário do Brazilian Financial Center, né, um edifício que está sendo retrofitado, um projeto fantástico que estão fazendo agora ali onde, para quem conhece pouco, foi a sede do banco, para quem não conhece pelo nome, né, foi a sede do Banco Real, depois Santander, por muito tempo, né, um projeto da década de 80, do Lindenberg, né, e o Banco Pan, né, que pertence ao grupo também, ocupava alguns andares de lá. É uma empresa de capital aberto, então tem um grau de governança maior, né? Tem um grau de disclosure, de transparência, enfim. Ele estava saindo de lá, né? E aí, o que a gente vai fazer, né? O gestor, observando isso, o gestor ofereceu um imóvel do portfólio que fica ali na rua Indianópolis, o Buriti, que estava vago, né? Agora, é uma operação com parte relacionada. O que a gestora voluntariamente fez? Ela botou isso em consulta para os cotistas, né? Consulta via carta para o cotista, teve um índice de participação bastante relevante, acho que foi 30% do fundo, com 90 e poucos por cento de aprovação, quase 95, 96, alguma coisa assim. Estou falando os números aqui de memória, posso cometer algum erro, mas foi muito bom, né? De novo, é uma operação com uma parte relacionada. A alternativa era ficar com os dois vagos, né? Sim. Obviamente, um prédio está na Paulista, do lado do metrô, numa região muito boa, né? O outro está numa região tipicamente residencial. Você tem a Serasa Experian ali, que ocupa um quarteirão inteiro, você tem um outro consultório médico, mas é uma região residencial. O aluguel tem que ser mais barato, né? Agora, contanto que seja feito de forma transparente, a preços de mercado, tá ótimo, não tem problema nenhum. Comunicar, vai garantir. Né? Transparência para o cotista e tudo. Transparência para o cotista. Certo, né? Outro tema que foi levado ao comitê, que é a devolução do dinheiro, né? Sim. O fundo fez o follow-on em 2013. Nesse momento, o mercado já estava muito caro, né? O boom do Brasil foi antes ainda lá da Copa do Mundo, das Olimpíadas, antes de todo o desmonte ali da nova matriz econômica, né? Do governo Dilma II, né? A expectativa toda de crescimento. Expectativa, crescimento, bola da vez e tal. Os cap rates já estavam, né? Bem comprimidos. Bem comprimidos, bem difícil. O fundo acabou não conseguindo fazer negócio com esse dinheiro. Por outro lado, ele pegou alguns instrumentos financeiros ali que foram bastante vantajosos para o cotista do fundo, né? Mas chegou uma hora, e aí? A caixa estava em R$1 bilhão, né? Vamos fazer negócio tem negócio para fazer ou não tem, né? E aí um pouco de visão de mercado também, né? Ao contrário, talvez, das salas comerciais, né? Que você hoje consegue comprar sala comercial de 50 metros até 200, 300 metros quadrados num preço muito vantajoso, porque o sujeito comprou lá esperando vender mais caro na frente, depois veio a crise, não tem esse cara... Tá difícil carregar. Não é boa, não tem esse cara aqui na frente pagando mais caro do que você pagou lá atrás, né? E então, tô carregando IPTU, tô carregando vacância, né, condomínio, e tem que arrumar ainda, tem que botar o piso e tal. Tem muita gente vendendo a um preço menor do que comprou, né? Mas as grandes lajes corporativas aqui em São Paulo, né, que acho que são as grandes capitais, o foco do fundo, né? Hoje o fundo tem imóveis no Rio e em São Paulo, já teve em Campinas, já teve em Brasília, né? Nem sempre você consegue comprar, porque as famílias ricas ou os fundos, ele fala, não vou vender barato agora, né? Porque eu sei que uma hora o mercado volta, né? E eu consigo carregar, não preciso desse dinheiro do aluguel. Se ele não está alavancado, se ele tomou dinheiro emprestado. Para pagar minha conta de supermercado, né? no fundo do mês, se ele não está alavancado, enfim. E o fundo devolveu o dinheiro, né, para os cotistas e amortizou cota. A gente sabe o trabalho que dá para você captar dinheiro, né? E o fundo devolveu. Foi em maio do ano passado, né? Devolveu, amortizou cota, inclusive. E se você fizer a conta do dinheiro investido nessa cota, né, do ano passado para cá, você teve um ganho considerável, né? Que era até sugestão, né? No fato relevante, a gestora sugeria que o cotista, ao receber o dinheiro, comprasse cotas do próprio fundo, né? O fundo, por determinação legal, ao contrário de uma SA, ele não pode comprar ações, né? E não pode ações em tesouraria para depois cancelar essas ações, né? Você fica sendo mais dono da empresa, né? Então, a alternativa era devolver o dinheiro e aí quem quiser faz o que quiser com esse fundo, né? Com esse dinheiro, né? Ou reinveste no fundo, se acredita no fundo, ou se acha uma oportunidade melhor em outro ativo de risco, outra classe de risco, vai para esse ativo e sem problema nenhum, né?
E quem fez acabou até tendo... Né, sim, foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão de investimento, né? Acho que outra você falou coisa que a gente pode falar... delimitar assim, uma certa política para conflitos de interesse. Teve a... Política de caixa, política de tesouraria, né? Quando você tem 1 bilhão de dinheiro, né, na mão para um fundo que tem um patrimônio de 3 bi, você tem 1/3. 1/3, né? E aí é um balanço muito difícil entre você engessar a política e travar o papel que o gestor pode ter com esse dinheiro que é líquido para obter rendimentos para o fundo e dispersar risco, né? Porque você quer as duas coisas, né? Em teoria você quer as duas coisas, só que as duas coisas são diametralmente opostas, né? Quanto maior risco, maior retorno, né? Mas a gente achou por bem ali, a gente levantou essa discussão no comitê e achou por bem fazer uma política de dispersão de risco, né? Porque você não sabe o que pode acontecer, né? A gente não sabe quem vai ser o presidente o ano que vem, né? Se vai estar mais alinhado ou não com práticas boas de mercado, práticas boas de economia, né? E a gente fez uma política adequada, esbarra em algumas coisas, nem sempre você tem, né, o fundo tem uma vantagem fiscal em comprar LCI, CRI e outros fundos imobiliários, mas a gente não sabe, você não está tendo lastro hoje para LCI, né? Então você tem algumas posições antigas carregando e tal, mas isso foi um exemplo de atuação do comitê, né? O fundo hoje ele tem o fundo não pode se alavancar financeiramente, mas você pode ter saldos de imóveis a serem pagos no futuro, né? O fundo tem 30% hoje de meta de alavancagem máxima, né? Isso foi uma decisão da gestora, né? Depois da intenção depois da desistência da intenção de aquisição, né? da oferta pública de aquisição da BR Properties, o fundo assinou isso em assembleia, né? Não, acho que, se eu não me engano, acho que não está no regulamento, mas foi discutido em assembleia publicamente, né? E isso também é uma coisa boa para o fundo, eu acho, né? Porque determina exatamente o tipo de perfil que você está querendo entrar, né? A OPA ela teria mudado muito o perfil de risco do fundo, né? Isso, pelas nossas contas, iria para 60% ou 65% de alavancagem, né? E acho que não era muito adequado porque eram dívidas financeiras, inclusive, e não saldos remanescentes de imóveis a pagarem. De novo, não tem problema nenhum se um dia surgir um fundo, a lei não deixa, mas se surgisse um fundo alavancado, desde que esteja na política, desde que esteja... Que o investidor que você entre sabendo que é aquilo, né? Isso, aquele que tem apetite para esse risco que vá para lá. O que não é bom é mudar a política de risco no meio do caminho. Aí, Felipe, alguns cotistas que eu conheço, e vou aproveitar para mandar um abraço para o Conerro, que foi quem lembrou disso, falou, pô, eu sou cotista do BC Fund e eu nunca recebi um relatório do comitê de acompanhamento. Você já falou que existe um acordo de confidencialidade, inclusive. Tem espaço para isso? Poderia ser feito um relatório para os outros cotistas, ou seja, transparência do comitê, dentro do possível. Fazer um relatório do comitê, sei também que você não responde pelo comitê, né? Claro. Mas acha viável isso? Poderia ser feito um relatório de tempo em tempo, falando outros cotistas, a gente tem feito isso, isso, isso? Olha, pelo código atual que a gente assinou, não poderia, tá? O que tem acontecido na prática, tá? Nas Assembleias Gerais Extraordinárias, que acontecem junto com a AGO, né? As duas acontecem junto, a gente tem total liberdade, tem feito, aconteceu isso no final das duas gestões, feito uma apresentação onde a gente discute o que o comitê fez e, eventualmente, a gente até nessa última, a gente até falou um pouco do que a gente chegava para o futuro, né, do comitê. E carta branca, os slides quem prepara somos nós, tá? Certo. Os temas, na época até falei, Adriano, aqui é comitê, tá? Então, a gente tem que sentir essa liberdade para poder falar, e realmente a liberdade foi total, né? Não teve nenhum tipo de olha, isso aqui não vamos falar nisso, sim, pô, mas sim. Veja bem, não teve nada disso realmente, e acho que até isso que garante a relevância e a sobrevivência do comitê. Quem é cotista e participa das assembleias, mesmo não fazendo parte do comitê, tem ciência da atuação do comitê. Tem ciência da atuação, viu o que aconteceu e total transparência. Até em alguns momentos a gente até falou de uma forma mais dura, ou eu fiz as apresentações, né? Eu acabei falando até de uma maneira um pouco mais dura, e sem falar as coisas, sem deixar de falar as coisas boas, né? Você tem que saber balançar, né?
Total transparência, liberdade total, isso tem acontecido nas reuniões, a próxima vai ser no ano que vem, né? Agora, eu acho, a gente mudou, a partir da última reunião, a gente mudou também as reuniões do comitê para uma reunião a cada 2 meses, né? A gente fez nos 2 primeiros anos uma reunião por mês. Sim. Tivemos, inclusive, reuniões extraordinárias que foi chamado pelo próprio gestor, tá? O gestor estava discutindo uma oportunidade de negócio ali, queria fazer uma consulta ao comitê, ele chamou de forma voluntária. A gente discutiu, acho que em algum momento, qualquer membro do comitê, a hora que achasse relevante, poderia, porque agora espaçou um pouco mais, que a gente poderia chamar também. Tá bom, então a gente pode chama uma reunião, enfim. Mas eu acho que não daria para a gente fazer um reporte estruturado e de forma periódica, né? Acho que não seria interessante ou relevante, talvez, para uma parte dos cotistas, né? Exatamente agora, a gente está discutindo alguns níveis de reporting que a gente acha ou não que o fundo deve ter, o grau de disclosure que o fundo deve ter para os cotistas, né? Mas é um trabalho que ainda vai culminar com alguma coisa a ser definida lá na frente, enfim, né? Continua, né? Não foi assim, vamos apagar um incêndio com o comitê, quer dizer, é uma proposta de longo prazo com esse comitê. É uma proposta de longo prazo. E ele continua trabalhando. Quando eu fui convidado a fazer parte do comitê indicado pela gestora, eu achava que esse era o maior risco, né? Pô, então esse negócio aqui vai ser montado, vai durar, sei lá, uns 6 meses e esvazia, ou não traz uma agenda relevante também, né? Mas não, eu acho que teve uma abertura muito grande do gestor em eventualmente fazer um meia-culpa e, pô, vamos trabalhar junto e vamos atuar aqui. Funciona. Você acha que é relevante e deveria replicar esse modelo em outros fundos? Sem dúvida, eu acho que sim. Já falei com alguns gestores, tá, de outras casas, né, para que criassem, para que pensassem nisso, né? Sim. Eu acho que talvez não seja para todos os fundos, né? Acho que tem, até pensando um pouco em fundo no Brasil, né? Eu pessoalmente, como investidor, eu divido fundos em 4 classes, né? Para mim, é mais o papel que a gestão tem que determina o tipo de fundo, né? Então, o fundo, basicamente, para mim, é um tipo de fundo que eu faço uma análise diferente, é um fundo monoativo, seja qual for ativo, tá? Fundo multiativo é um tipo de análise que você tem que ter, porque o portfólio é dinâmico, você pode ganhar dinheiro ali vendendo o imóvel, reciclando o portfólio, você tem uma carteira mais difícil de analisar, né? Em teoria, o seu gestor tem que ganhar melhor para fazer isso, né? E na prática, acho que acontece, né? Você tem fundos ali monoativos pagando 0,20% para a gestão e você tem o próprio BC Fund, que é 1,5%, né? E sejam ativos de logística, como o HGLG, sejam ativos de laje comercial, como o próprio BC Fund, ou HGRE, FSCI, enfim. Aí eu acho que você tem os fundos Shopping Center, né? O Shopping Center, na verdade, ele está no monoativo, né? Mas você tem os fundos de Shopping Center que são multiativos. Para mim, então, eu não analiso o Shopping Center, eu analiso esses 2 classes diferentes. Você tem o fundo de papel, que particularmente, pessoalmente, eu não gosto, porque eu acho que você analisar risco de papéis aqui no Brasil, e ainda mais de portfólio, é uma coisa que ainda não está muito madura no mercado, você não tem tanto ratings públicos como você tem lá fora, por exemplo, né? E esse é um ponto, e o segundo ponto que eu não gosto muito, porque ele não tem um poder regenerativo, né? Vencer o papel, você vai pegar o próximo da fila. Ao contrário de um terreno aqui que está aqui, né? O terreno, você pode reciclar o imóvel, retrofitar, mas você tem uma perenidade muito maior, né? E por último, você tem uma outra classe de fundos imobiliários, que são os fundos de fundos. Cada um desses fundos, para mim, tem uma natureza diferente na própria gestão e talvez um fit maior ou não com o modelo do comitê de cotistas. E, né? e ele se encaixa, então, nos multiativos? Eu acho que nos multiativos, sim. E, eventualmente, no de fundos, né? Eu acho que no monoativo, um comitê talvez não seja tão relevante. Sentido, né? Porque aí seria muito mais um papel de estar cobrando ali cobrando o gestor para falar com as imobiliárias, olha, pô, tem que alugar esse negócio aí, né? E é um pouco diferente a dinâmica, mas eu acredito que sim, acho que no geral, que talvez não nesse formato, talvez um outro formato para essas outras classes de fundos, seria muito interessante a gestor, ter esse contato direto com o cotista do fundo, né? Porque, de novo, a empresa, ela tem o conselho, ela tem os acionistas mais relevantes que estão ali no dia a dia, né? E o fundo, até pela legislação e pelas vantagens tributárias, ele força uma dispersão natural da sua base, né? Não tem um controlador de fundo imobiliário. E nunca vai ter, raro, né? Ou vai ter, só que não vai ter o benefício fiscal, que na prática acho que não vai ter, né?
Então é importante ter esse papel em contato direto. Sim. Até se você olhar as assembleias, e aí eu acho que teve um papel do GRIF muito forte nesses últimos anos em educar o mercado, talvez isso, e exigir dos gestores. Se você olhar as assembleias de fundos imobiliários hoje, elas, principalmente as AGOs, né, elas são praticamente uma reunião de APMEC, né? Você tem discussão de negócio, que para mim é o mais relevante da Assembleia, né? Não a votação do tema em si, né? Porque isso você vai ter de qualquer maneira, né? Tô lembrando agora, teve uma reunião do CSHG, né? Agora no começo do ano, acho que foi março, abril, e eles trocaram toda a gestão ano passado, né? A reunião durou 3 ou 4 horas, né? E era uma assembleia para apresentar a equipe, para discutir negócio. E a assembleia em si, a pauta principal ali foi rápida, acho que menos de meia hora, e depois foi falando de negócio, foi falando de... Esse contato é muito importante. É sempre uma boa oportunidade de participar da assembleia. É sempre uma boa oportunidade, acho que isso mudou muito. Antigamente era a assembleia que era só aquele tema, acabou, né? Cada um pro seu lado. Mas eu acho que é importante você fazer uma vez por ano, é muito pouco, né? Se você puder fazer isso de uma maneira estruturada, onde você tem voz do mercado, isso é muito bom. Isso vem fortalecer a indústria de fundos e vem, no fundo, a própria gestão do ativo, né? Acredito muito nisso. Falando de regulamentação, você mesmo falou da atuação na época da 571, da consulta pública e tal. Resultado final. Ficou bom? Atendeu os anseios do cotista? Melhorou o mercado de fundos imobiliários ou teria que melhorar algo mais que faltou? Ficou bom. Aqui é a minha opinião como investidor, claro. Tá? Nem como GRIF, nem muito menos como membro do comitê. Eu acho que ficou bom, né? Porque a lei das SA ela é muito antiga e acho que menos do que lei, né? Mas a cultura de empresa de capital aberto é centenária, literalmente centenária no Brasil, né? Então você já teve ali todo tipo de mando, desmando e problemas que podem acontecer. O portfólio de coisas horríveis e exemplos bons é muito grande. Fundo imobiliário é uma indústria muito recente no Brasil, né? A lei dos fundos, se não me engano, é 93, né? E aí você teve a primeira 205, depois você me corrige as datas aí. 472 em 2008. 516 em 2011. E depois a 571, né? Isso. E o que eu acho é o seguinte, eu acho que basicamente, eu não gosto muito de regras e leis, né? Eu acho que você tem que ter um arcabouço mínimo para você ter uma segurança para o mercado, para as pessoas não fazerem coisas erradas, mas eu acredito muito que a lei não deva restringir, né? Perfeito. Ela deva direcionar e regulamentar. Quem restringe é o regulamento, é o cotista. Quem restringe é o regulamento, é a assembleia, é o cotista e, em última instância, o mercado, né? Isso. Eu me lembro o próprio BC Fund, durante essa discussão lá da intenção da OPA, teve um cotista do GRIF que zerou suas posições, né? O mercado está mostrando o que quer, né? Exato. Então, por exemplo, tem gente que fala, pô, mas o representante de cotistas, né? Você criou uma responsabilidade muito grande para ele, né? Por um lado, isso é bom, né? Porque se você não tiver essa responsabilidade muito grande em cima do representante de cotistas, é muito provável que você acabe escolhendo representantes de cotistas que vai fazer um trabalho ali talvez não muito crítico, né? Ao passo que ele sabe que se ele tem a responsabilidade, opa, deixa eu levar esse negócio a sério aqui, né? Teve uma parte do disclosure de informações também, né? Eu já conversei com alguns investidores que pô, acho que tem que ser full disclosure. Você tem que saber tudo do fundo e não necessariamente saber tudo é bom, hein? Porque se você tem um edifício lá de 20 lajes, por exemplo, né? Se você sabe o preço do contrato da laje 3, que está dividido em duas, para aquele inquilino, e por acaso aquele inquilino, mérito dele, negociou muito bem aquele contrato, se isso é público, você vai tender a convergir para o mínimo, né? Pode ter uma o prédio inteiro, de né? negociação comercial lá com Exatamente. Ele vai criar o parâmetro para as próximas negociações, ele vai criar o parâmetro para quem já está no prédio entrar numa revisional. Enfim, depende um pouco do contrato, mas se for um contrato que permita isso, ele vai querer fazer, né? Sim. Eu acho que o arcabouço jurídico hoje, o arcabouço legal hoje, eu acho que ele é bom, adequado para os fundos, né? E tem gente, por exemplo, que é contra a alavancagem financeira em fundo imobiliário. Eu, de novo, não acho que isso intrinsecamente é bom ou ruim, vai depender muito do negócio, muito da situação. Sim. O que eu acho que tem que ter é o seguinte, se esse fundo ele não prevê que ele vai ter uma alavancagem financeira, então que ele nunca tenha. Se você entrar num fundo
Isso pode estar no regulamento. Pode estar no regulamento. Põe no regulamento. Neste fundo não se alavanca. Ponto. Tá resolvido. Eu acho que eu não sou advogado, eu sou administrador de empresas, né? Mas eu acho que assim, o que é combinado entre as partes é justo, né? E às vezes o que é combinado entre duas partes talvez não funcione para mim, ok? Nunca vou entrar naquele investimento, mas vou entrar em outros que sejam mais adequados, né? Perfeito. Então eu tenho uma linha mais do restringe menos e deixa as partes combinarem o que elas querem entre si mais e vai para frente, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Eu vou te agradecer, a gente está chegando no fim, vou te pedir mais um minutinho, Matheus, porque eu esqueci de dar o meu recado do curso, viu? Mas eu quero agradecer. Obrigado, Felipe. E espaço aberto para você, para o Ricardo, para o Grife, para quem quiser, sempre bom. Falei do Bruno, mas também a vinda do Ricardo foi muito elogiada e a sua também vai ser, porque quem assiste gosta de ver um investidor aqui também. É isso, o que vocês fazem como grupo e o que você faz como membro de um comitê, que é representar cotistas, eles também se sentem representados aqui. E isso é bacana de assistir, é bacana de entender. Até para quem ainda não investe, fala, pô, tá vendo? O Felipe, como poderia ser eu, como poderia ser qualquer outro. Pode ser qualquer um, não interessa a quantidade de cotas que você tem. E eu acho que é muito importante, assim, se você é cotista, você é dono. Você é dono daquele imóvel, você é dono daquele fundo, é o seu patrimônio, é o seu patrimônio, conheça o seu imóvel, conheça empresas que estão no seu imóvel, converse com quem está lá, e é isso aí. Acho que tem essa atitude de dono, isso faz muita diferença na forma como você lida com seus investimentos. Muito obrigado mais uma vez. Para você, primeiro quero que você apareça lá na minha página no Facebook para bater um papo. Me encontre lá, facebook.com/ArthurVMoraes. Comenta, gostou do programa, não gostou, dá suas sugestões. É muito importante ter esse retorno. E quero falar também do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Aprenda antes de investir, faça investimento consciente. Esse é um curso online que eu gravei em parceria com a Infomoney Educação. Ele tem cerca de 9 horas de duração, em 4 módulos. Você vai entender desde a estrutura jurídica que a gente está falando aqui, regulamentação, essas coisas todas, até a diferença entre os fundos e os segmentos de atuação deles. Vai entender também a comparação de fundo imobiliário com imóvel, com ações, com a renda fixa. E, por fim, toda a parte tributária, como fazer o imposto de renda, pagar, como recolher e declarar o imposto de renda. Tenho certeza que você vai sair apto a tomar suas decisões de investimento fazendo o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Vou só te mostrar aqui, na página do Infomoney agora já tem um atalho. Só clicar aqui, Aprenda a Investir com Infomoney Cursos. Vai para a página do Infomoney Educação, tem uma série de cursos lá, todos bons cursos. E um pouco mais para baixo você encontra o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou aqui, tem toda a informação necessária. Ok? Então, muito obrigado, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Grande abraço.